Olá, fé e força. Eu me chamo Anderson Oliveira e hoje eu vou falar para vocês sobre a liberação do aborto no México, que foi realizado no dia 7 de setembro de 2021. A Suprema Corte Mexicana, que é o equivalente ao nosso Supremo Tribunal Federal, aprovou por maioria a liberação do aborto. Observem aqui a alegria das feministas, tá? Antes disso, curta o vídeo, se inscreva, ative o sino de notificações e compartilhem com seus amigos, tá? Vamos ajudar aí no nosso trabalho. Então eu vou ler aqui com vocês a matéria, só para vocês terem uma noção do que foi realizado, desse absurdo que foi aprovado. Olha aqui, ó. A Suprema Corte do México descriminalizou o aborto após uma decisão histórica aprovada por unanimidade pelos ministros reunidos na sessão plenária. A partir de agora, não será possível processar nenhuma mulher que faça aborto nos casos considerados por esse tribunal. Vamos continuar aqui. A descriminalização do aborto no México é uma resposta importante a recentes reveses. Mas quais reveses? Quais derrotas? Que eu saiba, a maioria da população é contra o aborto. Isso daí é uma minoria. São uma pequena parcela da população que fazem um barulho enorme. E a mídia apoia essas pessoas, esse barulho. Vamos ver aqui a matéria, ó. Os juízes da Corte Suprema Mexicana declararam que o aborto não é crime. Não é crime, né? Ao invadir uma parte do Código Penal do estado de Coahuila, acho que é assim que se pronuncia, decisão que torna inconstitucional a prisão de qualquer mulher por obter o procedimento. Dessa forma, o tribunal abriu precedente favorável para a legalização do aborto, em um país onde, com ou sem leis a favor, são realizados entre 750 mil e 1 milhão de abortos por ano. Vocês têm noção de 750 a 1 milhão de abortos por ano? Eu não sei de onde eles tiraram esse número, mas provavelmente eles pegaram esse número para apoiar a legalização do aborto. Mas indiferente disso, se as pessoas estão fazendo coisas erradas, isso não é motivo para criarem uma lei apoiando tal decisão. Até porque a droga também é algo ilegal, o comércio de droga é algo ilegal, e nem por isso deveria haver a legalização das drogas. Se tudo o que for errado, que as pessoas cometem, à margem da lei for aprovado, nós viveremos um caos maior do que nós já estamos atualmente. O fato das pessoas fazerem as coisas erradas não justifica uma lei favorável a essas atitudes desastrosas. Vamos continuar aqui, ó. Então, e onde eu quero chegar com esse assunto de aborto? Eu sou cristão. Se você também é cristão, ou mesmo que você não seja, você também pode ter uma decisão contrária ao aborto. Até porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, não é verdade? Só que assim, dentro do cristianismo, dentro do que Deus nos ensina, do que Deus nos transmite, dentro de seus decretos, você matar alguém é algo abominável. Você matar um bebê é algo pior ainda. Jesus Cristo já havia ensinado: ai daquele que fizer mal a um desses pequeninos. O fato do bebê ter 3 meses não significa que ele seja descartável. É uma vida. Independentemente se foi previsto essa gravidez ou não, é uma vida. Ela merece ser gerada. E analisando os relatos bíblicos, todas as vezes que o homem chega num estado de imoralidade, num estado caído, num estado depravado, Deus pesa a mão sobre os homens. Isso é amplamente relatado na Bíblia. Eu vou ler aqui alguns trechos para vocês terem uma ideia da atuação de Deus, como Deus pesa a mão quando o homem chega num estado de depravação total. O que nós estamos vivendo atualmente, eu acho que ainda vai piorar. Mas vocês estão vendo que realmente a situação do homem é de mal a pior.
O homem está afundando cada vez mais. Está naquela areia malvediça e está cada vez piorando. A sociedade, os valores, a família, os relacionamentos entre as pessoas. O amor está se esfriando. Eu vou ler aqui para vocês um texto e vou explicando. É um texto de Gênesis 6, versículo 9. São estas as gerações de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Estamos vivendo isso atualmente, né? Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Nós estamos seguindo essa direção. O homem não aprendeu ainda. A sociedade não aprendeu. Sabe por quê? Porque nós nascemos em pecado. A nossa luta aqui na terra é tentar sobrepujar a nossa carne, os nossos erros, os nossos defeitos, para quando a gente conseguir vencer aqui, possamos fazer igual a Jesus. Eu venci o mundo. A nossa missão aqui é vencer o mundo. Vencer as nossas angústias, os nossos desejos carnais, os nossos desejos destruidores. Vamos continuar. Então Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência, por causa deles. E eis que eu os destruirei juntamente com a terra. Esse foi o dilúvio. Esse foi o dilúvio. Por causa da depravação do homem. Nós estamos indo em direção a esse caminho. Peçamos misericórdia, que a situação do homem está cada vez pior. E aconteceu, aqui em Gênesis 7, e aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês, nesse dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram. E eis, e caiu chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé os seus filhos Sem, Cã e Jafé, a mulher dele e as mulheres dos seus filhos. Deus mandou um desastre natural para varrer a face da terra. E somente a família de Noé conseguiu sobreviver. Tamanha a imoralidade que havia aqui. Vou continuar. Esse relato de Gênesis 19 fala sobre Ló. Ló é sobrinho de Abraão. Eles decidiram, em uma conversa, seguirem caminhos opostos. Abraão seguiu a um caminho e Ló para outro caminho. E a cidade, a terra que Ló foi morar, se chama Sodoma. E era uma terra depravada, uma terra caída, em que era permitido incesto, pedofilia, imoralidade de todos os tipos. Era uma cidade corrupta, ímpia, caída, desmoralizada. Agora eu vou contar aqui o relato bíblico sobre a história de Ló. Só um pedaço, né? Gênesis 19, versículo 1. Ao anoitecer, os 2 anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado junto ao portão da cidade. Quando ele viu os anjos, levantou-se, indo ao encontro deles, prostrou-se com o rosto em terra. Esses 2 anjos chegaram à cidade de Sodoma. Ló era uma pessoa boa. Assim que ele avistou os 2 anjos, ele se prostrou, porque eles sabiam que eram seres divinos. Vamos continuar. Ele disse: por favor, meus senhores, venham para a casa deste servo de vocês. Poderão passar a noite, lavar os pés, levantar-se de madrugada e seguir o seu caminho? Mas eles responderam: não passaremos a noite na praça. Então ele, de forma educada, ele convidou essas 2 pessoas para entrarem na sua casa, descansarem, se alimentarem.
e ficarem ali até seguirem, continuarem a viagem. Eles falaram, não, nós não queremos incomodar, ficaremos aqui fora mesmo. Ló insistiu tanto que eles foram e entraram na casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães sem fermento, e eles comeram. Então eles estavam meio que testando Ló, para saber se Ló realmente era uma pessoa justa e digna de sair ileso ao que Deus estava preparando para essa cidade e para as pessoas que ali viviam. Mas antes que eles se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Eram homens de Sodoma, tanto moços como os velhos. Sim, todo o povo de todos os lados. Assim que esses dois anjos entraram na cidade, Ló avistou eles. Eles entraram na casa de Ló, convite de Ló, e depois a casa de Ló foi cercada. Homens novos e homens velhos, pessoas de todas as idades. E eles queriam ter contato com esses dois homens. E chamaram Ló e disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram na sua casa? Traga-os aqui fora, para que abusemos dele. Ou seja, o nível imoral, imundo, era tão grande, eles eram tão depravados, que eles queriam abusar dos anjos. Nem os anjos foram perdoados. Ló sabia do que se tratava, do mal que recairia sobre todos que fizessem essas atitudes. Ló, por mais que ele morasse em Sodoma, ele não se corrompeu com os costumes de Sodoma. Ele seguiu os costumes hebreus. Vamos continuar. Então Ló foi até a porta, fechou atrás de si e lhes disse: meus irmãos, peço-lhes que não cometam essa maldade. Ou seja, deixem esses homens em paz. Eles não fizeram nada. Eles são meus convidados, são meus amigos. O que vocês querem com eles? Olhem aqui. Tenho 2 filhas virgens e vou trazê-las para vocês. Façam com elas o que quiserem, porém não façam nada a estes homens, porque se acham sob a proteção do meu teto. Ló sabia que eram homens divinos, anjos, enviados de Deus, mensageiros de Deus. Ele pensou, ele por ser um homem justo, ele falou: o que eu vou fazer? Porque eu não posso combater contra esses homens. Eles matarão a mim, minha família e meus convidados. Ele falou: a única coisa que eu posso fazer para diminuir a ira, a carnalidade desses homens é entregar minhas filhas, que ainda são virgens. E pior, elas já estavam prometidas em casamento. Então, o nível imoral de Sodoma era tão grande que ele ofereceu as próprias filhas. O que dá a entender que era algo até certo ponto natural. Pessoas chegarem na casa de um morador e para não lhe ocorrer nenhum mal ou a destruição da família, oferecer o filho, a filha, para serem abusados. Então, olha a imoralidade dessa cidade. Vou continuar aqui. E agora eu vou falar da punição sobre essa cidade. Versículo 15. Ao amanhecer, os anjos apressaram Ló, dizendo: levante-se, pegue a sua mulher, as suas filhas, que aqui se encontram, e saia daqui, para que você não morra quando a cidade for castigada. Aqui, ó, agora, versículo 23. O sol estava nascendo sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. É um outro local, fora de Sodoma. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Isso veio da parte do Senhor desde os céus. Ele destruiu aquelas cidades e toda a campina, e todos os moradores das cidades e os que nasciam na terra. Vocês viram como Deus pesou a mão sobre essa cidade imoral, depravada, corrompida? Inicialmente, no tempo de Noé, a população era corrupta. Foi varrida da face da terra com as águas do dilúvio. Aqui na cidade de Sodoma e Gomorra, eles foram destruídos por sua corrupção, imoralidade, e caiu fogo do céu. E a cidade foi completamente destruída. 2 cidades imorais.
Nós precisamos nos atentar a isso, gente. Olha o nível da nossa sociedade atual. Vocês acham que nós estamos vivendo num tempo imoral, depravado? Estamos. Mas isso não é novidade. Para quem conhece as Escrituras, já sabe que chegaríamos a tempos desse jeito. Aqui, ó. Não sei se vocês conhecem a história de Pompeia. Atualmente, Pompeia fica localizada ao sul da Itália. Fica aproximadamente a 9, 10 quilômetros da cidade de Nápoles. E Pompeia fazia parte do Império Romano. E aqui, ó, em Pompeia, veneravam-se os deuses tradicionais da religião romana. Se vocês não sabem, os deuses, o panteão de deuses, na maioria das religiões, eles são os mesmos, só que eles mudam de nome. Às vezes eles possuem até os mesmos os aspectos físicos parecidos, o rosto, o corpo, mas eles mudam o nome por causa da língua da civilização ali que está cultuando eles. Por exemplo, os deuses do Egito foram copiados pelos gregos e foram até atribuídos deuses novos também, conforme os costumes gregos. E o Império Romano, ele trouxe para si costumes da sociedade grega, dos helênicos. Então, eles acabaram atribuindo também o panteão à civilização deles. Então, são deuses que sempre foram adorados, esses deuses falsos dessas culturas egípcias, gregas e romanas, e sempre foram motivos de ira do Senhor, do Eterno, do Deus do Universo. Então, Pompeia era uma cidade comercial, cosmopolita, recebia pessoas de várias regiões, e nesse período, ela foi destruída em 79 depois de Cristo. Então já tem mais de 2000 anos. E ela foi descoberta há pouco tempo, no século XVIII, por arqueólogos. E eles descobriram, e até hoje é um local que recebe muitos turistas todo ano. E o que acontece? Ela foi completamente destruída por um vulcão. A mão de Deus pesou sobre essa cidade. Na região nobre da cidade viviam aproximadamente 12 mil pessoas, e nas regiões rurais, né, mais afastadas, viviam em torno de 15 a 20 mil pessoas. Não sabemos se todas morreram, se algumas fugiram, mas a cidade foi completamente destruída por um vulcão. Eu queria chegar nesse ponto, vulcão. Nos tempos de Noé, água. Sodoma e Gomorra, fogo do céu. E Pompeia, fogo da terra, vulcão. Há relatos que falam que o vulcão lançava vento na velocidade de 80 km por hora. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Vejam que interessante. Esses corpos foram encontrados nas escavações de Pompeia. Olha como as pessoas ficaram. Tamanha força, a rajada de fogo, de detritos do vulcão, as pessoas ficaram como que em forma de estátua. Na história de Ló, quando a esposa dele, quando ia cair fogo, eles saíram de Sodoma, eles não poderiam olhar para trás para ver a destruição da cidade. Só que a esposa dele, por hábitos e costumes, ela ficou com as raízes em Sodoma. Quando ela estava saindo de Sodoma, mas o coração dela estava preso àquela cidade ímpia. Então, ela desobedeceu uma ordenança de Deus, porque eles já estavam avisados. Quando vocês saírem de Sodoma, não olhem para trás. Não olhem o fim daquela cidade impura. Quando eles estavam saindo da cidade, a esposa de Ló olhou para trás e ela virou estátua de sal. Virou uma estátua. Vocês estão vendo a referência? Olha como essas pessoas ficaram em Pompeia. Aqui, ó, vou mostrar esse vídeo para vocês.
Arqueólogos encontraram na Itália cavalos petrificados por cinzas de uma erupção vulcânica de quase 2.000 anos atrás. É a mais nova descoberta relacionada à erupção do Vesúvio, no ano 79 d.C. Os escavadores encontraram os restos dos animais no estábulo de uma antiga vila no subúrbio da cidade de Pompeia, que foi destruída pela erupção do vulcão localizado no sul da Itália. Casas e pessoas petrificadas podem ser vistas até hoje, o que atrai milhares de turistas todos os anos. Interessante, né, gente? Olha aqui, ó. São escavações de Pompeia. Agora eu estou conectando as peças, tá bom? Para vocês entenderem, eu vou contextualizando tudo para a gente chegar numa conclusão. Então, Noé, água. Sodoma e Gomorra, fogo do céu. Pompeia, fogo da terra e destruição. Agora vejam onde eu quero chegar. Olha aqui, ó. Essa decisão da Suprema Corte do México saiu no dia 7 de setembro de 2021. Aqui, ó, o aborto, ó. Foi uma decisão que saiu, ó. A decisão da Suprema Corte de Justiça de 7 de setembro, também, aqui, ó, 7 de setembro de 2021. Agora vejam, façam a conexão. Veja como isso é a mão de Deus pesando sobre o povo do México, sobre aquele território, sobre aquela nação, por causa do tamanho erro que eles cometeram com essa decisão. Ó, essa decisão da Suprema Corte do México saiu no dia 7 de setembro de 2021. A aprovação, a legalização do aborto. E o problema é que a mão de Deus pesará sobre todo o povo mexicano por causa de uma minoria, por causa de alguns ministros. Porque é sabido que um rei ou um líder ruim, um rei ou um líder que toma más decisões, prejudica todo o povo. E é isso que vai acontecer sobre o povo mexicano. E isso já iniciou. Vejam aqui, ó. Forte terremoto atinge o centro do México. Vejam quando foi isso. Essa matéria saiu no dia 8 de setembro de 2021. Agora vejam quando aconteceu esse terremoto. Um forte terremoto de magnitude 7 atingiu a cidade do México e regiões vizinhas na noite desta terça-feira 7, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos. Isso é a ira de Deus sobre essa decisão, sobre essas coisas erradas que os homens estão fazendo. Aprovação da morte de bebês. Vou mostrar um vídeo interessante aqui para vocês. Luzes misteriosas aumentaram a tensão da população da região de Acapulco, no México, durante o terremoto que ocorreu nesta terça-feira. O tremor atingiu a magnitude de 7,1 na escala Richter e, por enquanto, há o registro de uma vítima fatal. Vejam agora detalhes. Um tremor de magnitude 7,1 na escala Richter atingiu a região de Acapulco, no México, nesta terça-feira. As autoridades já afirmam que houve pelo menos uma morte, mas um fenômeno no céu intrigou os internautas. Vocês acham isso normal? Um fenômeno no céu. Aí o que acontece? O homem que faz parte da sociedade babilônica, que está colaborando com a nossa própria destruição, aí eles passam a utilizar conceitos científicos para explicar coisas que muitas vezes eles não têm entendimento. Eles podem usar a física para explicar isso, esses fatos aqui que estão acontecendo no céu do México, mas nós sabemos que isso aqui está relacionado a algo espiritual. Vídeos mostram uma série de luzes misteriosas que apareceram no céu durante o terremoto. É muita coincidência, né? A aprovação, a liberação do aborto ocorreu
E no mesmo dia, terremotos e esses raios aqui no céu. É muita coincidência, né? Segundo especialistas, elas são chamadas de luzes de tremor ou luzes de terremoto, causadas por descargas elétricas exibidas em forma de flashes de luz. O atrito causado pela movimentação das camadas do solo em falhas geológicas de grande porte pode criar centenas de volts de eletricidade, exatamente como acontece com os movimentos da superfície da Terra. Mesmo as alterações mais sutis das falhas geológicas geram esse tipo de carga, potencialmente até atraindo raios em tempos chuvosos. O que é isso aqui, gente? É a mão de Deus pesando. É a mão de Deus pesando. Tudo que nós fazemos de errado, Deus está atento. Nada há escondido que não se revele. Nada está na escuridão que a luz não há de encontrar. Eu vou mostrar aqui para vocês o que acontecia antigamente em relação a crianças e povos idólatras. Levítico 20. O Senhor disse a Moisés: diga também aos filhos de Israel, qualquer dos filhos de Israel, ou dos estrangeiros, que peregrinam em Israel, que entregar um de seus filhos a Moloque, será morto. O povo da terra o apedrejará. Voltarei o meu rosto contra esse homem e o eliminarei do meio do seu povo, porque entregou um de seus filhos a Moloque, contaminando assim o meu santuário e profanando o meu santo nome. Se o povo da terra fechar os olhos para o que esse homem fez, ao entregar um de seus filhos a Moloque e não matar, então eu voltarei o meu rosto contra esse homem e contra a sua família e o eliminarei do meio do seu povo, com todos os que o seguem e se prostituem com Moloque. Moloque era um falso deus. Eu vou mostrar aqui a imagem dele. O que essas pessoas faziam? Eles pegavam essas crianças e colocavam aqui, ó. E essas crianças eram queimadas como holocausto. O holocausto dos hebreus eram aves, eram carneiros. O holocausto desses povos eram crianças. E ao mesmo tempo que eles realizavam o ritual de entregar as crianças para esse deus Moloque, ele tinha uma cabeça de boi, como vocês estão vendo, eles batiam tambor. Por quê? No ritual, eles utilizavam esse tambor para não ouvir os gritos, o choro, o desespero. Porque isso daí poderia até impedir a outras mães de entregarem os seus filhos em adoração a esse Deus falso. E para eles era uma honra entregar um filho para esse Deus. Eles consideravam que seriam bem vistos perante a comunidade deles e que teriam bênçãos desse Deus. Eles batiam tambor. Então, gente, eles batiam tambores para não ouvir os gritos, o desespero dessas crianças morrendo queimadas, sendo entregues para esse demônio. E o que está acontecendo hoje, gente? Trocaram Moloque por clínicas de aborto. Local onde essas crianças estão sendo dilaceradas, destruídas. Vocês já viram como é realizado como são feitos alguns abortos, alguns métodos? Eu não vou nem entrar nessa questão, gente. Enfim, eu quero dizer que filho é uma bênção. Filho é algo divino. Uma família que tinha filhos na Bíblia era uma família que tinha um presente de Deus. Quando uma família não conseguia ter filhos, eles pensavam que era alguma maldição, algum pecado que eles haviam realizado, e por conta disso eles não poderiam ter filhos. A família não poderia ter uma continuidade, eles não teriam herdeiros. Então para eles era uma punição, era algo muito triste. Então, Abraão, o nosso patriarca, ele teve o seu filho com 100 anos e a sua esposa Sara tinha 90 anos. E ele tinha fé. Sara tinha fé
que conseguiriam. Por mais que muitas vezes nós acreditemos que algo possa se realizar na nossa vida, a gente ainda fica pensando, mas será que vai acontecer mesmo? Isso foi o que aconteceu com a esposa de Abraão, Sara. Abraão recebeu visitas e o Senhor falou para ele, Abraão, você será pai. E nisso Sara estava ouvindo essa conversa. E ela deu risada. Porque na mente dela ela pensou, eu tenho 90 anos. Como eu posso ter filhos? E o Senhor entrou em contato com ela. Falou, você acredita que você pode ter filho? Ela falou, eu já não tenho mais idade para ter filho. O Senhor falou, há algo que o Senhor não possa realizar? Então ele falou, olha aqui, eu sou o Deus de tudo, sou o Deus do universo, eu sou o Deus absoluto, eu sou Alfa e Ômega, o início e o fim. Eu sou onipresente, onipotente, onisciente. Eu posso tudo. Abraão e Sara realizaram o sonho de ter um filho Isaac. Isaac significa ele ri, em decorrência do acontecimento de Sara, porque ela riu quando ela teve a notícia. Então ele se chamou Isaac, ele ri. Isaac sempre teve como objetivo ter um filho com a sua esposa Rebeca. E por mais que eles tentassem, eles não conseguiam. Isaac se casou com Rebeca com 40 anos. Isaac ficou 20 anos orando para ter o seu filho, ou os seus filhos. Ele orou e ele foi pai aos 60 anos. Seus filhos foram Esaú e Jacó. Então ele teve filho aos 60 anos e foi uma bênção para ele. O filho foi uma bênção. O filho foi uma bênção para Abraão. O filho foi uma bênção para Isaac. O João Batista, que batizou Jesus e foi decapitado. Seu pai era Zacarias, ele era um sacerdote. E sua mãe era Isabel. Ela tinha 60 anos quando teve João Batista. E para ela foi uma bênção, porque ela desejava ter um filho. O filho era um presente de Deus para ela. E ela obteve. O seu pai Zacarias, geralmente os homens eram mais velhos, né? Não há relato sobre a idade dele, mas ele era mais velho. Então ele tinha mais de 60 anos quando ele foi presenteado com a vinda de seu filho João. Uma criança é uma bênção, é um presente. E que nós não podemos aceitar essas coisas que estão acontecendo na nossa sociedade atual. Essa liberação do aborto. Nós precisamos agir contra isso. Por respeitar a vida de uma criança e por respeitar o nosso Deus. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Porque além de estarmos respeitando as vidas, nós estaremos respeitando o nosso Deus. E a ira dele não se voltará contra nós. E a mão dele não pesará contra nós. E isso que aconteceu no México não é mera coincidência. Isso que aconteceu no México realmente provocou a ira de Deus. Isso não é do agrado de Deus. E que Deus tenha misericórdia dessas pessoas que são favoráveis a isso. Porque o amor dele é grande, mas a justiça dele também é grande. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se vocês gostaram, curtam, se inscrevam no canal, comentem, compartilhem com seus amigos e acompanhem os próximos vídeos. Até a próxima. Tchau.